Olá pessoal, você aí, corredor, que sempre assistiu só corrida de rua, quer assistir umas coisas diferentes no mundo do atletismo? Vem com a gente assistir o Mundial de Atletismo de 17 a 29 de agosto. Aqui com a gente no Corrida Leve você fica sabendo tudo sobre o Mundial. Vem! Venha! Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. Olá pessoal, tudo bem? Viva leve, corra leve, seja leve. Esse é o nosso slogan. Hoje a gente não vai falar de uma corrida tão leve assim, né, Dê? Não é leve, não é só corrida, né? Vamos estar falando aí que vai o acontecimento aí no mundo do atletismo. O atletismo, hoje a gente vai falar de esporte de alto rendimento. E não tem nada de leve. Não tem nada de leve, tem uns pezinhos aí, e não tem tem rápidos e tem mais resistentes, né? A gente fala esporte de alta resistência e esporte que a gente fala de performance, né? Porque isso é performance pura. É os melhores dos melhores. Competitividade, melhores dos melhores, que tem gente que fica pelo caminho e vamos embora. Então, são os melhores que são selecionados de cada país para ir para lá. E nós estamos falando do quê, Dê? Estamos falando do Mundial de Atletismo, que é assim, o Mundial de Atletismo ocorre de 4 em 4 anos e sempre é assim, por exemplo, se a Olimpíadas o ano que vem vai ser em 2023, que a gente tem o Mundial. Mas o ano passado tivemos também o Mundial. Devido à pandemia, não teve aqueles 2 anos, aí agora teve o ano passado e esse ano. Então, como dizem, pilotou um pouquinho. O ciclo da Olimpíadas também foi menor do que as outras. Tentar dar uma equilibrada aí na agenda para não ficar defasado. Creio que o ciclo certinho, tanto do Mundial e das Olimpíadas vai ser 2028. Aí, o atleta se prepara para esses anos todos aí, 4 anos. Tem uns que vêm se preparando para dar o resultado, não agora, mas daqui em 2028. Então, tem toda essa logística aí para quem se prepara para as Olimpíadas, principalmente. Tanto para quem participa de prova de pista, de campo e de maratona, da prova de longa distância aí na pista, que a gente vai estar falando e explicando para vocês aí certinho. É isso aí, pessoal. A gente vai falar do Mundial de Atletismo, que vai começar no dia 17 agora de agosto e vai até o dia 29. Vai ser em Budapeste, na Hungria. Budapeste, hein? Budapeste, na Hungria. Parabéns, pessoal. Tem muita gente, tem muito brasileiro que foi convocado. Isso, tem brasileiro convocado. Esse, assim, para você chegar para o Mundial, tem os índices, que estão os tempos exigidos pela IAAF, que é a Confederação Maior do Atletismo, que mantém no Mundial, a nível mundial. Então tem os tempos, todas as provas têm os tempos mínimos exigidos para o atleta estar participando e pode ali, tem prova que vai 2 participantes, 3 participantes de cada país, então, mas só que você tem que estar ali. E também temos um ranking. Às vezes primeiro corre por tempo, por índice, ou também você pode ir por ranking, por exemplo. O primeiro colocado aqui na América do Sul, no termo sul-americano, se ele é primeiro colocado, ele já garante uma vaga. Independente do tempo dele. Independente do tempo dele, ele é campeão, então ele vai fazendo aquela pontuação, fez aquela pontuação sul-americana, ele vai. Ele é campeão da prova, ele vai. Então ele pode ter até um tempo abaixo daquele tempo exigido lá na IAA. Mas como ele é campeão da região, ele está selecionado para isso. Da América do Sul, que ele está selecionado para isso. Então tivemos gente, às vezes igual 4% feminino do Brasil, não estava, mas aí entrou pelo ranking, aí essa semana aí, que passou a convocar outros atletas para estar participando do 4%. É legal, por exemplo, 4x4 masculino já não temos. Não tem, não conseguiu classificação, não conseguiu entrar pelo índice, então 4x400 masculino como feminino não temos, só 4% masculino. Que pena, né? Pena, e o Brasil, o masculino, foi campeão quando teve um mundial, porque a gente temos um mundial também só de revezamento, e o Brasil foi campeão já. Então a esperança aí, quem sabe, tá entre os melhores esse ano nesse mundial de atletismo. Ótimo. Então aqui a gente vai falar um pouco das provas que ocorrem nesse Mundial. Porque às vezes a gente viu o nosso canal mais voltado para a corrida de rua. Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Muitos, por exemplo, hoje em dia quem é o nosso maior corredor de maratona, recordista mundial? Kipchoge. Ele saiu da pista também.
Saiu da pista. Da pista e foi pra rua. Bekele também, Kenisa Bekele também correu muita pista e depois foi pra rua. Então tem muitos corredores aí que é corredor de 5, de 10, de cross, de 3.000, hoje só corre maratona. Tem grandes pista aí tendo grandes resultados. Grandes resultados, participa de mundial, tem mundial de maratona. E mundial não é só na pista, aí temos a maratona. A maratona que ocorre na rua, tem os dias específicos que tem só a maratona, tem outras provas que ocorrem lá, mas tem a maratona que vai na rua e as marchas atléticas também. Marcha atlética. Marcha atlética. Olha, vocês vão falar, que é isso? Mas a gente vai ver o pessoal marchando, tem gente que não aguenta acompanhar correndo. Eles falam que é um dos esportes mais difíceis que tem, né? Mais difícil tem, não é fácil. Porque tem câmera filmando a fase inteira, né, da passada, isso. Não pode tirar os 2 pés do solo. Não pode, aí você tem... É todo criterioso, é cheio tem gente ali, ó, já vi, faltando metros finais, está nos últimos metros, leva mais uma falta e perde a medalha. É desclassificado. Mas aí, para ter essa desclassificação, o atleta está consciente dali. Olha, muitos começam, tem uma falta, 2, então ele não pode continuar no mesmo ritmo que a etapa, ele flutua, que tira os 2 pés. Enquanto um tá, o outro tem que estar no chão. Um vai pro chão, o outro tá no ar. Então, se tirou os 2, flutuou, leva a falta, aí o pessoal pega, dá um cartão, eles programam lá, tem um cartão amarelo, aí se você levar o vermelho, você levou a falta. Então tem que ficar ligado, é legal para quem nunca assistiu, tá aí ligado para saber os dias que vai ocorrer tipo de prova que a gente não está acostumado a ver. É bom, é legal, é diferente. É legal, né? Legal, isso, eu já vi e o ano que eu vi o nosso brasileiro Caio Bonfim foi 3º no Mundial. Olha que legal, hein? 3º no bronze, foi legal. Parabéns, hein? Né? Muito legal, e nós vamos falar aqui um pouco das provas que temos. As provas, né? Da maior falar um pouquinho das provas do Mundial, né? O que espera, assim, quem tiver interesse em assistir, em acompanhar. O que tem de provas dentro do Mundial, Vi? No Mundial, por exemplo, temos provas de campo, de pista, né? De campo, quais são? São de saltos, lançamentos e arremessos. Então, tivemos aí, igual temos no arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco. Então, essas provas são as provas de arremesso e lançamento. E temos um brasileiro, o Darlan Romani, que é o 4º melhor do mundo aí nessa prova. Então, é um que pode acontecer de trazer uma medalha pra gente. E o ano passado ele foi campeão indoor, porque esse é o mundial outdoor, né? Outdoor, que não tem, por exemplo, campo aberto. O indoor, quando é no verão, tudo tem uma pista mais fechada, que não tem o corre dentro, tudo esse negócio, favorece um pouco, mas ele foi campeão indoor dos arremessos de peso. Aí quem sabe ele também o outdoor. Vamos torcer pra ele, né? Pegar esse treino. No último mundial ele estava em 3º. O americano foi lá no último arremesso dele, tava lá para 4º, 5º, foi campeão e pôs ele para 4º. Oh, meu Deus do céu. Então essas provas, as outras falam, mas só fica lá arremessando, saltando, mas ó, é 1 centímetro, uma coisinha ali que faz a tinha a mais que pegou e negócio passou. Pega e passou. Então esses de campo tem arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco. E as provas de salto, tem salto em distância, e o salto triplo, e o salto com vara e salto em altura. E infelizmente a gente não vai ter um salto com vara, mas a gente não vai ter o nosso brasileiro representando, que foi campeão olímpico, Thiago Braz, que infelizmente foi pego num doping, então está suspenso. Por enquanto não teve a pena dele ainda divulgada, quanto tempo vai ficar suspenso, mas provisoriamente ele está suspenso e não pode participar. Às vezes dá... suspensão seja pequena e ele possa estar em 2024 lá em Paris, mas vamos ver, a gente não sabe ainda, não saiu a condenação final ainda dele, então está em análise ainda essas coisas aí. Então essas são as provas de campo. Então a gente tem as provas de pista. Na pista a gente temos a prova de velocidade, que são 100 metros, 200 metros, os 400 livre, 400 sobre a barreira. O feminino é 100 sobre barreira e o masculino é 110 sobre barreira. Então essas provas aí que temos na velocidade. E a gente tem o atual campeão mundial, e é da nossa região aqui,
de São Joaquim da Barra, o Alisson dos Santos, o famoso Pio. O famoso Pio. E então, ano passado... A gente morre de orgulho quando fala do Alisson, né? Morre de orgulho, porque... O cara saiu daqui do nada, assim. Pra quem não sabe... É uma história de vida bonita, né? São Joaquim da Barra é menor do que Franca, então é cidade bem próxima, menor, bem menor do que Franca, e eles saíram de um projeto do Edson Luciano, que é desses atletas olímpicos que faz esse projeto, então ele foi crescendo e chegou a ser campeão mundial de 400 com barreira. Voltou agora, né? Isso, voltou agora e a gente tá torcendo aí. Ele ser, como diz, ser bicampeão mundial na prova de 400 metros. Vai ser, viu? Tá? Então nós temos aí um Pio grande, tem grande chance para trazer medalha para o Brasil também, é um outro, ele e o Darlan tem grandes chances, e o revezamento aí masculino também, que sempre estava ali, já ganhou, na briga. Vamos torcer para tudo ocorrer bem. Então essas provas de velocidade, na pista a gente tem de meio fundo e fundo. Meio fundo e fundo. Meio fundo o que é? 800, 1.500 e tem 3.000 com obstáculo. Quem não assistiu uma prova de 3.000 obstáculos é legal ver, porque além dos obstáculos na pista, tem um fosso, um famoso fosso. Que tem que pular, né? Tem que pular, tem que ter uma técnica, quer dizer, quanto menos você relar no final da água, tem gente que cai quase de corpo inteiro, tem hora que dá uma errada. Esse dia eu até passou um vídeo aí. Nas primeiras voltas é fácil, né, Di? Depois no 3.000 com obstáculo, acho que era juvenil alguma coisa, e começou a comemorar antes. Aí a hora que ele foi passar no fosso, ele pulou, mas deu uma desequilibrada, caiu, e o outro que estava pertinho pegou e passou, e ele perdeu a prova. Então tem gente que está ali bem, mas passa um obstáculo, cai. É legal de ver, para quem nunca viu prova de pista também, essa é uma prova legal de assistir. Então tem 800, 1.500, 3.000 com obstáculo, e a prova que a gente tem de fundo na pista são os 5.000 metros e os 10.000 metros. Que tem assim, 5.000 metros a pista ela mede 400 metros, para quem não sabe, às vezes na sua cidade não tem pista, a gente pode correr de rua, mas não faz treino em pista porque não tem, é 400 metros, e os 5 km são 12 voltas e meia, e os 10 km são 25 voltas. E a hora que tá correndo ali, bateu o sininho, é porque é a última volta, pra quem não entende, nunca assistiu, a hora que bate o sininho, vai passando blim, 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 e a última volta aí é um Deus nos acuda, é bonito de ver, porque todo mundo fica, como a gente fala aí. Geralmente eles correm no pelotão, né? A gente fala, fica cozinhando o galo ali, aí você que nunca viu, acha que quem tá na frente vai ser o campeão, mas a hora que tá... A hora que toca o sininho, meu amigo. É o que vem lá de trás. Quem nunca viu um 10 km, as pessoas vêm, os caras fazem para 50, 51, último 400, então é paulada. E é um tempão também, né? Fazem 10 mil num tempo. Um tempo 26, 27, então é tempo ali... Assim, fica ali naquela coisa, então já é os melhores do Mundial aí. Porque a gente tem duas variáveis aí, né? É um percurso controlado, né? Então você não tem grandes subidas e descidas, não, é um percurso plano ali. Só que também o psicológico, né? Porque dá 25 voltas numa pista, com um monte de neguinho atrás de você. É um encostando no outro, e aí tem regras também. Não pode ficar abrindo o cotovelo e empurrar. Relou. Açúcar. E se relou, desclassifica. Teve Olimpíadas que teve gente que foi desclassificado porque empurrou, começou a fazer assim, empurrar no final. Porque, gente, no final, no último 200, 100 metros, é uma coisa louca, é um encostando no outro, é um que chega a chegar. Energia pra quem tem, né? Energia pra quem tem. E assim, o cara tem de energia, ele entrega ali. É legal porque geralmente, por exemplo, os 10 km, 5, é mais uma prova mais ali, aquele bolo de gente. Aí ele fala, não, corre na raia 1 que você corre menos. Mas só que os campeões, quem vai ganhar fica ali na 2, 3, porque a hora que tá a última volta, os últimos 300 metros, dá aquela brida, se você ficar na raia 1, como a gente faz assim, encaixota ali, um tampa a saída do outro, você não consegue. O risco de queda é grande, O risco de queda é grande, teve gente que já caiu, por exemplo, em 2014, no Farol, 2012, ele caiu nos 10 km, levantou e foi campeão ainda.
Foi quem não viu que ele conseguiu levantar e foi. A queda ajudou ele. A queda ajudou, as pessoas agora errou, tudo perdido, nós levantou e continuou. E foi assim, um encostou no outro, porque como diz, é tudo muito perto, aquelas passadas grandes, então encostou. Tá todo mundo muito fatigado, né? Então assim, como você falou, encostou, a chance de queda é grande. E para quem está acostumado com rua, corrida de rua, tudo, por exemplo, o carro, o tênis, placa de carbono, tudo, na pista é diferente. Por exemplo, o fundo, meio fundo, tem sapatilhas, tem velocista também, tem sapatilha específica de velocista, para meio fundo e para fundo. Olha que legal. Então são diferentes, então não use-se tênis para correr, porque é tão lógico que para nível igual deles aí, mundial é só sapatilha. Então é interessante a gente ver, tá ali, porque eles parecem, mostra bem o que tá correndo, aí tem uns cravinhos, então se você tiver a oportunidade de assistir as provas, você vai ver que é diferente da corrida de rua. Legal. Então um sapato, por exemplo, a sapatilha de salto em distância, salto em altura é de um jeito, o arremesso do peso, o lançamento do dar, então cada esporte ali tem um tipo de calçado também que favorece, ajuda na performance daquele esporte, né, do atleta. Então essa é uma coisa aí do mundo do atletismo, porque, digamos assim, as Olimpíadas se baseiam no atletismo, né? É correr, saltar, arremessar e lançar. Ela, todas, tudo isso daí, no atletismo que começou tudo, agora a gente tem jogos, basquete, futebol, tudo, mas iniciou na Grécia Antiga, quem quiser ver, né, esse histórico das Olimpíadas, começa aí no mundo do atletismo, né, que tem aquelas competições lá entre soldados e tudo, então vem do atletismo. Que legal. Então é legal de ver, para quem nunca assistiu um mundial, só vê corrida de rua, não perca aí, mais pra frente a gente vai estar falando, às vezes o canal que vai estar passando, mas se não tem, a gente tem o Canal Brasil, que é da CDAT, entrar no YouTube, vai estar passando os dias, de 17 entra aí no canal que eles vai estar informando os horários, então não perca, é só entrar no Canal Brasil de atletismo que vai estar aqui as etapas, os horários e as provas que tem, então é legal de assistir. Mesmo que você não tenha tempo, tá lá fazendo um serviço em casa, é só ligar lá no YouTube, deixa ligada, no celular mesmo, dá para assistir, é legal para você que nunca teve essa experiência para estar assistindo esse tipo de esporte. E outro, vamos dar audiência pro nosso atletismo, né? Vamos isso, a gente precisa fomentar né? Porque hoje o futebol é o esporte carro-chefe do brasileiro, o brasileiro assiste muito, mas acho que o atletismo merece, né, um espaço maior aí na vida do brasileiro, porque os corredores de rua estão crescendo cada vez mais. Então, assim, isso incentiva o esporte. Põe seu filho para assistir, vamos fazer as crianças assistirem o esporte, que isso dá vontade para eles, né? O olho brilha, fala, nossa pai, deixa eu fazer um negócio desse, Então, assim, vamos incentivar as novas gerações a serem esportistas também, que eu acho que isso é muito importante, né? Importante, ainda vale ressaltar aqui que eu esqueci de falar da modalidade da marcha atlética. Por exemplo, a marcha atlética também ela é disputada e não é na pista, é na rua. Uma maratona. É na rua, então temos 25 km, 30 km e 35 km. De 20 km e de 35. Tem atletas do Brasil nosso que vai disputar um dia 20 km, já foi classificado, e 35. E também temos 50 km. Se os outros acham que é difícil maratona, imagina marchar 50 km. Marchar 50 km, rapaz. 50 km é difícil também, né? Para qualquer um. E a marcha atlética não é fácil treinar. Não é fácil treinar, é muita técnica. Além de você se preparar ali, ter condicionamento, então tem muita técnica. Aí a gente tem muitos marchadores, principalmente pro lado de Brasília. Tem uma grande parte ali de Brasília, no sul, essa grande quantidade de marchadores. A gente não tinha nem aqui na região jogos regionais, jogos abertos, mas já tem. Começou já tem uns anos aí que está tendo. Para fomentar a modalidade, para achar até uns talentos, né? Que a gente precisa de talento. E eu acho assim, você fomentar o atletismo, não ficar só no futebol. Porque às vezes o garoto, a garota tá no futebol, mas ele é um excelente atleta. Às vezes ele é um excelente corredor, velocista. Isso, velocista. Um salta bem, não é? Então, assim, acho que é incentivar mesmo, né? Até para entender as competências da criança, né? Ou corre bem, não corre. Até para ela poder experimentar e falar, nossa, pai, eu gostei disso, pai, eu não gostei daquilo. Às vezes não corre tão bem, mas treinando, vira um fenômeno.
Não Isso, é? porque a gente tinha exemplo, mas o atletismo ele é bem, Vai desenvolvendo as capacidades ali. eclético. De repente o menino chega lá, eu quero ser velocista, mas ele tá mais com saltador, com arremessador. Você dá umas características, tem um atletismo, tem ali na iniciação, faz alguns testes e já dá pra você ver o que a pessoa pode fazer. É legal a gente falar isso, porque eu lembro de um depoimento do Bolt falando que quando ele foi fazer atletismo, né, o técnico dele queria que ele fizesse outro esporte. Não queria que ele fizesse a corrida curta ali, porque você não tem biotipo, você é grande, você tem perna grande, você não tem biotipo. Porque naquela época o corredor de curtas distâncias, 100 metros, era tudo. Eu lembro que os americanos dominavam esse esporte, porque eles eram tudo baixinho, musculoso, né? E eram os caras mais rápidos que tinham. E o Bolt, no primeiro mundial juvenil foi, os caras, como dizem, falaram que me tira saco. Ele era bem descoordenado, aquele tamanho dele, mais coisa grande, mas só que foi trabalhado, ele acreditou, o treinador foi lá e treinou ele, que ele virou esse fenômeno total aí no atletismo, que é um incentivo para qualquer um aí que quer estar no esporte. É isso aí, pessoal. Então, não deixe de acompanhar o Mundial, começa dia 17, vai até o dia 29 de agosto, tá certo? Vamos acompanhar, a gente vai trazendo notícias do Mundial aqui para você. Não deixe de acompanhar o nosso podcast, né, Isso, que a gente não dá informações. Que é muito importante também, tá certo? A gente vai trazer tudo que vai falar do Mundial, das próximas corridas aí, nós temos grandes corridas ainda esse ano e a gente vai falar bastante delas aí. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, tem muitos atletas maratona, tá classificado, mas eles abrem mão para participar de outras maratonas interessantes, mas que já deu muito valor, por exemplo, Kipchoge, qualquer atleta de nível mundial quer ter um título de campeão mundial. Lógico. Campeão mundial, campeão olímpico, então ele já foi campeão mundial, foi bicampeão olímpico, então são coisas que cada atleta quer na sua etapa. É isso aí. Ele falou, não, agora eu fui campeão mundial, agora vai ser campeão olímpico. Fui campeão olímpico e quero ser bicampeão olímpico. Então tem tudo isso daí. Então é legal estar assistindo, verificando como seu atleta aí preferido. Às vezes ele corre maratona lá, mas ele gosta de correr uma pista para estar sendo campeão mundial também. E hoje em dia a gente tem muitos países africanos aí, não é só os quenianos, tem da Eritreia, de Uganda, que está assim, recordista mundial dos 12 quilômetros, dos 10 na pista. Então vai ter muita disputa aí. Vai ter muita disputa boa, né? Vai ter boa. Aproveitem, hein, pessoal. Muito obrigado. Estamos sempre aqui com vocês. Viva leve, corra leve, seja leve. Até o próximo Corrida Leve, pessoal. Até o próximo Corrida Leve para vocês.